Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Gostaria de convidar os irmãos. Abra a tua Bíblia, livro de Josué, capítulo 2, versículo 18. O tema da nossa mensagem é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quantos aqui tem famílias abençoadas por Deus? Levantem as mãos. Quem crê que a sua família é abençoada, protegida, guardada pelo Senhor? Josué, capítulo 2, versículo 18, assim diz a palavra do Senhor. Eis que entrarmos na terra, atará este cordão de fio de escarlate à janela, por onde nos fizeste descer, e reconhecerás contigo em tua casa a teu pai, a tua mãe, os teus irmãos e a toda a família do teu pai. Além disso, vamos ler também Josué, capítulo 2, versículo 1. 2:1. Enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Até aqui diz a palavra do Senhor. Até aqui diz a palavra de Deus, e eu gostaria de iniciar contando uma história. Uma história para vocês, obrigada. Uma história de uma mulher. Não era uma mulher sem família. Era uma mulher que tinha pai, tinha mãe, tinha irmãos, tinha toda a casa do pai. E essa mulher, ela dentro da sua própria casa, ela escolheu seguir por uma outra profissão. Seguir por uma profissão que poderia para alguns ser uma profissão de vergonha. Mas ela estava lá, dentro da própria casa dela. E nisso apareceram 2 homens. 2 homens que foram lá para espiar a terra de Jericó. E esses homens foram para a casa de Raabe. Sendo que lá, até por ser uma casa onde muitas pessoas visitavam, soube da notícia de que os homens estavam lá para espiar aquela terra. E aí, prontamente, foram lá na casa de Raabe e foram verificar se o homem estava lá. A Raabe, ela não somente escondeu os homens no telhado, quando perguntaram para ela aonde estavam, se vieram aqui, eu estou no 3, no versículo 3, se vieram aqui, e ela disse, de fato, eles apareceram por aqui, mas não estão mais aqui. Eles já se foram. Vá, corra. Quem sabe você ainda consegue alcançá-los. Tem pouco tempo que eles saíram daqui. E ela deu isso para os homens que o rei tinha enviado. Tira esses homens aí da tua casa. E ela disse, não está aqui. Já está escuro. Eles foram embora. No 5, se vocês forem depressa, vocês ainda conseguem alcançar. Ela tinha feito eles subirem no telhado. E esses homens, ela depois fez o seguinte. Ela foi ao encontro desses homens e foi falar com eles. Ela foi falar com eles o seguinte, que eu sei muito bem quem é o homem, quem é o Deus de vocês.
Eu conheço o Deus a quem vocês servem. Vocês servem a um Deus que abriu o mar. Se Deus tirou o mar para o povo passar, não vai tirar nós. E esse Deus que abriu o mar vermelho foi o mesmo Deus que destruiu 2 dos amorreus. Esse Deus, ele é poderoso. Esse Deus, ele é poderoso. Para nossa família ser bendita, em primeiro lugar, o que falta é uma declaração de fé. A nossa família, ela tem que estar coberta pelo sangue de Deus. E tudo isso começa com uma declaração de fé. A fé, ela muda todo o destino de uma família. Vamos ver aqui no versículo 9. Diz assim: E disse aos homens: Bem eu sei ao Senhor, vos deu esta terra, e o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíres do Egito, e que fizestes os 2 reis dos amorreus, a Seom e a Ogle, que estavam daquém do Jordão, os quais destruíram. Ouviste isso? Desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é o Deus em cima dos céus, e embaixo da terra. Para que a tua família possa ser bendita, protegida, precisa começar não por todos, mas basta começar por uma só pessoa. Uma só pessoa, slide 2, uma só pessoa dando um testemunho poderoso, um testemunho de fé poderoso, dizendo que esse é o Deus, Deus de cima, Deus de baixo, Deus que abre o mar vermelho, Deus que destrói os amorreus. Uma pessoa de fé. A fé vem pelo ouvir. E essa mulher Raabe, ela tinha ouvido falar da voz de Deus. Essa mulher, ela tinha ouvido falar da voz, daquilo que Deus fazia. Aquilo que Deus fez pelo povo. Ah, mas foi há 40 anos atrás. Mas os milagres que tinha feito naquela época, há 40 anos atrás, foi o suficiente para o povo tremer de medo. Não tinha naquela época. Mas eu penso que o pessoal podia ter ido até com arminha de brinquedo. Porque a força não estava mais naquele povo. A força não estava naquele povo. A força estava nas histórias que eles tinham ouvido falar daquele Deus. Esse era o testemunho. Aquele Deus que abriu o mar vermelho, aquele Deus que deu o maná, aquele Deus que guiava o povo. E essa mulher, Raabe, que a princípio tinha uma vida errada, ela procurou fazer uma aliança com aqueles homens. Mas, na verdade, ela estava fazendo uma aliança com Deus. Com aqueles espias. E ela pediu para que ela pudesse ser salva. Tudo começa. O destino da sua família muda através da sua fé. Através de uma declaração da sua fé. Por mais que você não mereça, não é por merecimento, não é para aquele que está certo, é para aquele que se arrepende.
A fé vem por aquele que se arrepende, aquele que ouve, aquele que crê, aquele que decide. E Raabe, ela creu. Ela creu no nosso Deus. E ela disse: em cima dos céus, embaixo da terra, não há um Deus tão poderoso quanto o Deus de vocês. Eu fico imaginando aquela moça, ela deve ter ouvido sobre os pais delas contarem sobre vários outros deuses, falando da história de todos os outros deuses. Mas dentre todas as histórias que ela ouviu falar, ela também ouviu falar do Deus de Israel. E quando ela ouviu o Deus de Israel, ela acreditou. Ela acreditou, ela colocou a fé nele. Abrindo mão, talvez, de todos os outros deuses que ela ouviu ali durante toda a infância. Ela colocou fé em Deus. Porque se Deus tirou o mar, também tiraria aquele povo para dar a terra prometida. Às vezes as pessoas que estão fora aqui da igreja, elas acreditam mais, elas têm mais fé do que o próprio povo de Deus. Não foram só 2 espias. Antes tinha ido outros espias, mas eles foram visitar a terra prometida e não acreditaram. Não acreditaram na promessa. 2 acreditaram. E os 2 que acreditaram, os 2 acreditaram e Raabe também colocou o crédito naquilo que Deus tinha prometido para o seu povo. Então, uma pessoa que ela é cheia de fé, ela pode ser um canal de salvação para a família inteira. E a sua casa, ela precisa ser marcada por essas profecias, por essa declaração de fé. O que os teus filhos têm ouvido você falar sobre as histórias de Deus? Porque ela não ouviu isso em formato de uma pregação, ela ouviu no formato de uma fofoca por aí. Ela ouviu falar de Deus, mas acreditou, mas o povo também acreditou, e o povo todo estava morrendo de medo, porque aquele Deus estava vindo, por um Deus que faz tudo aquilo pelo seu povo. Então, em primeiro lugar, a fé, ela muda o destino de uma família, uma declaração de fé. O que os teus filhos, o que a tua família tem ouvido falar? Eles escutam palavras de fé? Você escuta louvores dentro da sua casa? Ou eles escutam sobre o medo de pagar as contas? Eles escutam sobre a ansiedade? Eles escutam sobre o quê? O que a sua família tem escutado dentro da sua casa? Porque os espias, eles ouviram a declaração de fé de Raabe. Mas quando ela fez essa declaração, automaticamente ela fez aqui uma negociação. E será que você tem inteligência emocional para, nos momentos em que você sabe que a sua família vai ser destruída, você consegue negociar? Olha aqui. Versículo, deixa eu ver onde eu estou. 12, paramos no 11, né? 12. Agora, pois, jura-me, peço pelo Senhor, pois que eu fiz benevolência para vocês. Fazei benevolência para a casa de meu pai,
e dai-me um sinal certo, de que dareis a minha vida, a vida de meu pai, a da minha mãe, a dos meus irmãos, as das minhas irmãs, com tudo que nele tem, e que livrarei as nossas vidas da morte. Até aqui. No momento onde ela estava mais apreensiva, ela e todo o povo estava. Ela sabia que a família ia morrer. Ela estrategicamente escondeu os 2 espias, foi lá no telhado, foi conversar com eles e foi fazer uma negociação. Ela foi fazer uma negociação ali, para que ela pudesse: eu poupei a sua vida, agora poupe a minha vida, a vida da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos, de todos da minha vida, da minha família. Então ela procurou fazer uma aliança com eles. O que ela foi fazer ali foi uma aliança. Uma aliança. E nós, assim, devemos fazer também uma aliança com Cristo. Nós devemos crer nas promessas de Deus, na linhagem de Deus. Porque as alianças, elas mudam completamente os nossos destinos. Assim como Raabe fez essa aliança, nós também devemos fazer uma aliança com Cristo, para que nós possamos ser guardados, ser protegidos na casa do Senhor. E após os espias ouvirem que aquela mulher realmente, verdadeiramente ela era uma pessoa de confiança, eles disseram o seguinte: nós vamos te poupar. E nós vamos ser responsáveis pela sua vida se você colocar um fio de escarlate. Você deve colocar um fio de escarlate à janela por onde você fizeram nos descer. E outra coisa, você deve juntar todas as pessoas da sua família na sua casa. Como é que está as janelas da sua casa? Como é que está a sua herança espiritual daquilo que você passa para os seus filhos? O que você tem colocado? Os espias deram algumas ordens para aquela mulher. A primeira ordem: reúna todas as pessoas, todos os parentes, todos da sua família dentro da sua casa. Segundo, quando tiver uma marca de um fio de escarlate, este será um sinal. E esse sinal vai ser de benevolência e fidelidade. E eu vou poupar a tua casa. Agora, nós não vamos nos responsabilizar se alguém sair da tua casa. Se alguém não estiver lá, dentro da casa. E essa mulher, ela disse o seguinte: que assim seja. Então, ela fez eles descerem por uma corda que estava na janela, e essa corda estava sobre o muro. E ela morava sobre os muros. No versículo 18, em primeiro lugar, nós vimos que a fé, a declaração de uma fé, fez mudar o destino, mudou uma aliança daquela família. Agora, em segundo lugar, nós precisamos saber que existem algumas marcas que conseguem proteger
e abençoar a nossa família. E por conta dessa aliança, o versículo 18 diz assim: se vindo nós à terra não atares este cordão de fio de escarlate à janela, por onde nos fizesse descer, se não recolhereis em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a tua família, será que qualquer um que sair fora da porta da casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós não seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo, e o sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Também, se tu denunciares o nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. Até aqui. Vejam o que aconteceu. Ela fez uma negociação com os 2 espias. E os espias deram essas 2 condições: que estivesse todo mundo dentro da casa para proteger. Então ela teve que compartilhar. Nós temos dentro das nossas casas, nós falamos com os nossos filhos, com a nossa herança. E nós precisamos compartilhar do amor de Deus. E essa mulher, ela colocou ali uma marca vermelha, um fio de escarlate, durante a porta. E se alguém passar agora e olhar para sua família, ela consegue identificar que é uma família de Deus? O que eles interpretam quando vem a sua marca? Porque uma marca, ela transforma as gerações. Mas para isso ela tem que ser escolhida por Deus. Ela tem que andar em obediência. Quantas pessoas interpretam errado as marcas? Olharam para a túnica de José manchada de sangue e aquela foi uma interpretação de que ele estava morto. Mas não. Aquilo ali era uma marca que ele estava guardado por Deus. Assim como um fio de escarlate forma um paralelo com um cordeiro. Lembra do passar por cima? Existem algumas passagens porque existia uma marca que protegia os primogênitos. Também era uma marca. A bênção de Deus, a proteção de Deus. E nessa noite, só existem 2 lados que você pode estar. Lado 1, a sua família está bendita pelo Senhor. E vai viver ou está vivendo as promessas de Deus. Ou o lado 2, a sua família precisa se arrepender. Não para aquele que é certo, mas para aquele que se arrepende. E a sua família vai se arrepender e para não ser destruída, ela vai começar a servir a Deus. Esse é o poder que faz uma marca na casa do Senhor. A Raabe tinha essa proteção. Um fio que estava na janela era visível para todos. E se as pessoas hoje olharem para a sua vida, para a sua família, fica visível a marca de Deus? A sua fé, ela é declarada e visível, como Raabe fez com aqueles espias? Ou aonde você anda, você finge que não é crente? Você não declara com todo o seu fervor a vontade de Deus? E hoje, assim como a casa de Raabe foi marcada, assim também, da mesma forma, a nossa vida,
a nossa casa, a nossa família, ela é marcada pelo sangue de Cristo. Até hoje, Deus, ele cumpre as suas promessas. E a sua família, ela precisa estar coberta com oração, com consagração, com a marca da aliança de Deus. Em primeiro lugar, para a sua família ser bendita, ela tem que ter uma fé declarada. Pode ser que comece por uma só pessoa, quem sabe por você. Você seja essa pessoa que dá uma fé declarada. Ela cria antes dos espias chegarem. Ela acreditava pelo que ela ouvia falar das histórias. Em segundo lugar, ela tinha uma marca. Que aquilo ali servia para ficar visível para todos. De acordo com uma negociação que ela fez com os espias. Uma aliança que ela fez com eles. Mas também que ela crê no nosso Deus. E aí, depois que ela fez isso, ter essa marca, algo mais nos faz ser abençoado, que é o obedecer. Em terceiro lugar, você tem que obedecer. Você tem que ter a obediência. Uma marca, não só a marca é o suficiente. Em terceiro lugar, precisa obedecer e ter ação. Obedecer é fé e ter ação. Terceiro tópico, versículo 21, diz assim: E ela disse: Conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles foram. E ela ataou o cordão de escarlate à janela. Até aqui. Ela teve uma obediência a Deus. Ela trouxe informações importantes para aqueles espias. Tanto é que quando termina no versículo 24... os espias contaram para Josué: está certo que Deus deu essa casa nas nossas mãos, porque até o povo está morrendo de medo. Então ela compartilhou informações importantes para aqueles espias. Mas ela teve uma obediência. Ela viveu a restauração, a salvação da sua família por conta de uma obediência na casa do Senhor. E você precisa, da mesma forma, estar em obediência. Você precisa acreditar que Deus, Ele te protege quando você obedece. Que Deus, quando você tem uma obediência, Ele honra a sua fé. Que quando você tem uma obediência, Ele te traz livramento. Ele disse: eu vou proteger somente tu quando quem estiver aqui contigo. A toda a sua família vai ser salva, vai ser transformada. Mas você precisa ter fé, ter arrependimento, ter uma aliança com Deus. E naquele dia que aconteceu tudo isso sobre Israel, a Raabe pôde viver aquilo que está em Atos 16:31. Ela crê no Senhor Jesus e foi salvo tu e tua casa. Essa é uma aplicação. Porque ela acreditou no Deus de Israel. Ela e toda a casa dela foi salva. E é isso que você precisa. Levantar dentro da sua casa, dentro da igreja, reunir toda a sua família e levantar um momento de oração, de obediência à palavra de Deus. E quando isso acontece, a sua família ela fica bendita. Mas eu quero falar um pouco mais. Nós estamos aqui no Congresso da Família.
E existe um momento onde muitas famílias vão vir aqui. Raabe protegeu só a família dela. Então, em primeiro lugar, você deve abençoar, você deve ter uma declaração de fé pela sua família. Mas, dentro de um congresso de famílias, muitas famílias irão vir. E será que você está preparado para acolher, para discipular as famílias que vão chegar? Acolhendo as famílias marcadas pela graça. Existem famílias que vão chegar aqui e essas famílias, elas podem vir de caminhos errados, marcados pela dor, marcadas pelo erro, com crenças limitantes, magoadas, casais com relacionamento destruído, vão estar aqui nesse congresso da família. E quando eles estiverem aqui, será que nós estamos preparados? Não para julgar pela profissão que eles escolheram, mas será que nós estamos aqui preparados essa noite para acolher as famílias que estão destruídas? As famílias que estão com dores emocionais, os filhos revoltados, os casamentos que estão quase se separando. Você está preparado para acolher essas pessoas que vão chegar? Para dar um abraço, para dar um sorriso? Para abençoar essas pessoas, para orar por elas, para discipular? Você está preparado? Porque muitos poderiam julgar pela profissão que essa mulher tinha. Mas veja que o povo, olha o que o povo fez por Raabe. Eles fizeram uma aliança, eles fizeram uma negociação, eles protegeram Raabe. Eles protegeram Raabe, e aqui Josué 6, 22 diz assim, ó. Josué 6, 22. Josué, porém, disse aos 2 dos homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da prostituta e tirai de lá a mulher com tudo que lá tiver, com tudo que tiver jurado. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe, a seu pai, a sua mãe, os irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram tudo e todas as suas famílias e puseram fora do arraial de Israel. Os jovens. Nós estamos aqui no congresso dos jovens. Os jovens cumpriram a promessa. Eles entraram lá, salvaram toda a família de Raabe, salvaram tudo quanto tinha. E aquela mulher, que era uma mulher pecadora, ela foi salva. A família dela foi salva por conta de uma declaração. Saiba que uma declaração de fé pode salvar toda a sua família. Uma obediência, uma marca na janela, pode te poupar e trazer a salvação. Essa mesma mulher, ela foi tão acolhida pelo povo de Deus, que diz lá em Mateus 1, 4, 5, diz que essa mulher, ela casou-se com Salmão. E ela teve Boaz. Boaz foi aquele que redimiu Ruth. E de Ruth teve Jessé. E de Jessé veio para Davi. Então, que você esteja preparado para acolher. Porque um dia existiu Jesus, que pagou um preço por todos nós,
Ele derramou o seu sangue para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que ele tenha vida eterna. E essa mulher, Raabe, ela creu. Eu não sei de que lado você está nessa noite. Daquele que a sua família já é uma família de Deus e vive as promessas? Ou daquela família que precisa agora crer na palavra de Deus e fazer uma aliança com Ele para que a sua família seja salva? Se tiver alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida e ainda não reconheceu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, saiba que você pode fazer isso essa noite. Você pode colocar e depositar toda a sua fé em Deus. Mesmo que possa ser improvável. Mesmo que as outras pessoas venham a zombar de você. Faça uma reflexão agora. Pelos seus filhos, pelos seus parentes, pelos seus pais, pelos seus irmãos. Se a sua família não merece viver nas promessas de Deus. E eu não vou te convidar para vir aqui na frente. Apenas nós queremos te identificar, estar visível. Ter a visibilidade que tinha esse fio de escarlate. Irga, se você nessa noite, você quer mudar o destino da sua família, o destino da sua casa, se você quer começar a viver milagres como aquele que abriu o mar vermelho, como aquele que vence todas as batalhas, como aqueles que falam, é aquele Deus, o que aquele Deus faz por vocês, nós estamos aqui tremendo de medo. Eu quero te convidar, se você crer no Senhor Jesus, erga um dos teus braços agora. Se você quer entregar a sua vida, não vou te convidar para vir aqui na frente, mas é somente para que nós possamos identificar e orar depois por você. Se você acredita que Jesus é o teu único suficiente Salvador, e que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E se você depositar toda a tua confiança, se você entregar a tua vida nele, você vai ser salvo. E você vai ter uma vida eterna. Erga um dos teus braços. Amém. Nesse momento, vamos orar para encerrar e finalizar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos em Tua presença e nós te pedimos para que nós possamos ser famílias que acolhem outras famílias, que nós possamos ser aqueles que acolhem pessoas que estão com dores, estão entristecidas, estão amarguradas. Que este lugar, Senhor, possa ser um local onde eles possam ouvir a Tua palavra, onde eles venham acreditar em Ti, porque nós cremos que o Senhor tem feito maravilhas. Aumenta a nossa fé, Deus, no ouvir, na Tua palavra. Aumenta a nossa fé e que nós possamos nas nossas casas, durante todo esse mês de maio do congresso, não só nesse mês de maio, sempre estar falando da Tua casa, da tua palavra.
Nos ajuda, Deus, a aumentar a nossa fé. Que possamos ter essa visibilidade e que as pessoas possam olhar em nós e enxergar a marca. E que isso possa ser um sinal da tua salvação. Um sinal de que nós somos protegidos, nós somos guardados por Deus. E ainda assim, Deus, nos faça ser obedientes, porque nós queremos viver todas as tuas promessas. Aquele povo murmurava, reclamava e não viveu a promessa. Outros espias foram antes e não acreditaram. Mas nós decidimos acreditar, confiar. Nos dá, Senhor, um coração para amar o nosso próximo, para que quando essas pessoas de fora vierem, nós possamos acolher, nós possamos abençoar, ensinar, amar essas pessoas. Porque esses que vêm de fora, futuramente estarão aqui, servindo, louvando e adorando o teu nome. Em ti, Senhor, serão benditas. Todos aqueles que nos abençoarem serão abençoados. Em ti, Senhor, serão benditas todas as famílias da terra. É isso que nós cremos. Nós já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.